Já não vou conseguir fazer exatamente as mesmas perguntas, mas vou tentar recapitular. Como sabes, isto é em médias res, como já tiveste aqui uma vez para a tua desgraça, não é? Uhum. Ou seja, voltaste ao local do crime pela segunda vez. Acho que é um bom tema de conversa começarmos com o facto de teres lançado para a internet. Nós hoje, quando pensamos na internet, estamos mais a pensar nas redes sociais. Parece que o resto já não existe. O Sim, resto que é sim, sim, maior que sim. as redes sociais. Yeah, yeah, yeah. Foi a internet. Tá, mas estive no Instagram. À parte, acabaste de lançar o teu terceiro solo e não me recordo há quantos meses. Seria engraçado contar a duração da tua experiência de stand-up comedian em meses, né? Como se fosse uma espécie de bebê. Bem vistas as coisas, é sempre uma relação muito frágil a vários níveis. Mas não enchendo isto de à partes, sendo que já tens um percurso na stand-up e lancemos logo as obviedades para cima da mesa, certamente não és a mesma pessoa quando começou a fazer e certamente a comédia não é exatamente a mesma coisa. Há as várias comédias, não há uma comédia e por aí vai, nas notas de rodapé, para tentar ir ao fundo de cada uma destas minudências. Sintetizando, onde é que tens encontrado e onde é que tens desencontrado com a comédia, aliando a isso que lançaste um solo e particularizando, lançaste um solo por partes. E agora podes pescar o peixe deste oceano, aquilo que mais te apraz. Eu não gosto de peixe, apetece-me Essa carne. delícia. Por acaso sou mais piscívoro do que carnívoro, portanto gosto bastante de peixe. Mas sempre E por foste isso. piscívoro ou Não, foi não, com a não, não. idade? Estou a dizer isto que é tipo. E nem sou piscívoro do género, como redfish ou marisco, não. Como muitas vezes atum, se calhar, pronto. Ou pescada, mas no geral gosto mais. Pronto, sou assim mais de peixe do que carne. Mas pegando nas tuas perguntas, assim, só para dar então um bocado de contexto, comecei a fazer comédia em 2016, são 9 anos. Eu não sou grande coisa à matemática, mas são uns bons meses, 9 vezes 12, portanto. E desde então, como diz, tem havido um percurso, acho um percurso de evolução, mas ao mesmo tempo também um arco. E eu até tenho depois uma ideia que já te conto sobre isto. Só para dar esta chega, eu fiz já 13 espetáculos a solo, um quarto que fiz este ano, mas que não pode ser bem considerado um espetáculo a solo. Fiz um em 2019, que era o aniversariando, que foi tipo festa de aniversário com comédia, e que era tipo o best-of da altura, mas não ficou gravado na internet, apenas existe um vídeo tipo after movie do dia e do evento. Depois fiz em 2022 um chamado Humorista Local, que satiriza particularmente a vida académica estudantil de Coimbra. Também não sei se é bem um solo, é assim pronto, um conjunto de beats, um especial, digamos assim, não tem uma duração assim tão grande. E agora em 2023 fiz o Fica-te Mal, que sim, talvez tenha sido o meu melhor espetáculo naquilo que eu tenho trabalhado nestes últimos anos, e estive até hoje, até o dia em que gravamos o episódio, a lançá-lo às partes. E se calhar, porque é que eu o lancei às partes? Pronto, este meu último espetáculo, este espetáculo de, não diria de consagração, mas que acho que enaltece melhor o meu trabalho. Foi uma questão estratégica por sentir que no YouTube não tinha público suficiente e pensei, se vou lá pôr um vídeo de 50 minutos, porque isto tem sido a minha experiência, vou ter, até posso ter algumas visualizações, mas a taxa de visualização vai morrer, vai logo nos 2, 3 minutos iniciais, porque mesmo que tu tenhas um bom vídeo no YouTube, a verdade é que sem público é difícil, não retens aquele. E pensei, vou fazer assim às partes. Deu mais trabalho, mas na altura achei isto é boa ideia porque vou sempre pondo no Instagram, no TikTok, eu só vou lá por coisas, não uso muito aquilo, no Instagram e no YouTube, e vou pondo assim, ora um, ora outro. Isto foi então um processo de 6 meses. Comecei a publicar em janeiro de 2025 e foi agora até junho de 2025 que estive a ir publicando regularmente estes vídeos. E acho que assim, no geral da tua pergunta, é mais ou menos isto. Portanto, esta opção de pôr os vídeos às partes foi estratégica, e acho que em termos de resultado, continuo a achar que foi melhor do que ter posto tudo junto, porque sempre tive um vídeo ou outro que puxou mais algumas visualizações. Tenho pena, contudo, de alguns dos vídeos que eu considero melhores terem sido aqueles que ficaram com menos visualizações.
Mas é o que é, pronto, quando uma pessoa não tem assim tão grandes números no YouTube, faz parte. Portanto, qualquer conteúdo que tu ponhas vai ter sempre esta Sim, sim. imprevisibilidade de alcance. Basta pôr qualquer coisa no YouTube, mas fica mais manifesto quando é algo longo. E o longo aqui, vivemos numa altura em que todas as palavras parece que perderam, ou melhor, tornaram-se tão maleáveis que tu tens de posicioná-las. Eu estou a dizer o longo, mas é um longo a 2025. Sim, Porque o sim, sim, sim. longo em 2000 queria dizer outra coisa. Um vídeo de 3 minutos já pode ser considerado longo, ou estar nas imediações do longo. De 5 Uhum. minutos, certamente. Entretanto, entrou o TikTok, e o TikTok é que tem, para o bem e para o mal, domesticado as atenções, não é? Está tudo domesticado para ver comédia ou outro tipo de assuntos em frações de tempo muito curtas e cada vez mais curtas. E além disto, isto já é um problema quando tens uma ideia mais robusta, tem de ser apresentada de forma estimulante ou estimulante segundo a moda. Se o estimulante da altura for gritar, cortes muito rápidos, é este tipo de estimulante. Veio ditar aqui modas na forma como. Exatamente. É uma moda do tipo ditatorial. Uhum, Ah, uhum. a maior parte das pessoas tende a se cingir a isso. Aqueles que estão muito bem, ou aqueles, os consagrados, são os únicos que podem entrar na moda ou sair da moda ou fazer um género híbrido, Ou mas criar todos a sua própria aqueles, moda. exatamente, mas todos aqueles que estão a dar os primeiros passos no seu percurso, seja ele qual for, parece-me que é cada vez mais difícil fugir ao trend. Há sempre uma tirania da fórmula. Há sempre 2 ou 3 fórmulas, mas parece-me que até isso está a afunilar. O número de fórmulas que resultam está a afunilar. E depois até o nosso juízo em relação às fórmulas, o juízo, seja em relação a isto, seja em relação a outra coisa, para ser possante, precisa de tempo. Como ninguém perde muito tempo a verificar, seja o que for, formas de fazer uma determinada coisa. Mas para quem perde 10 segundos a verificar as diferenças ou semelhanças, tudo lhes parece igual. Uma parte que eu tenho frisado, sei lá, nos últimos 2 anos, há uma crítica a ser feita pondo o enfoque no comediante. E em Portugal, então, a crítica é inexistente. Há outro ponto importante que é dar um enfoque no público. O público de há 10 anos não é o público de Pois é. hoje. E é sempre muito complicado tocar no público porque foi elevado, ainda mais na sociedade do espetáculo, a vaca sagrada. Ao dissecares o público, é alguém tão ávido de estímulos e a partir daí se começas a desnovelar quem é o público ou é a figura do público enquanto maioria, enquanto massa, vais começando a perceber isto não dá, isto também não dá, isto também não dá. E depois abres o TikTok ou o Instagram e percebes que é tudo um centro de fotocópias. Está tudo a. Sim, eu concordo contigo que existe essa tendência para uma padronização do ponto de vista da criação de conteúdo e também do seu consumo, não é? É o seu consumo Sim, que vai ditando essas mesmas regras. eu te falei isoladamente, para começar a atacar um problema, parece-me que é mais fácil pensar no problema. É aquilo que acontece às vezes até na física, na matemática, tu tens um modelo, começa por um modelo simples, esse modelo simples serve para perceber 70% do fenómeno. E depois, quando chegas ao limite desse modelo, vais afinando. E ao afinares um modelo, percebes que as duas partes não são estanques. O comediante comunica com o público e vice-versa. E neste momento em que o comediante está tão ávido de números, de tal forma influenciado com aquilo que ele acha que é o público, uma relação vertiginosa. O comediante faz aquilo que o público É. acha que quer Uhum. e o público vê aquilo que acha que os outros também veem. Há aqui um medo de não pertencer à última cena. Talvez, talvez. E também eu acrescento aqui uma camada que acentua isso que tu dizes e que eu senti agora com este espetáculo, que, pronto, como te dizia, sinto que é aquele espetáculo que eu fiz até agora mais competente e sólido e eu lancei-o às partes. E eu trabalho além do humor, portanto sou professor, e então é difícil às vezes ter tempo para fazer as coisas quando queria. E eu, quando fiz este espetáculo em 2023, foi já outubro, meio do ano letivo, não consegui adiantar grande trabalho durante os meses seguintes, verão, precisei de verão para descansar e comecei a trabalhar aí. E penso que perdi ali uma boa oportunidade, porquê? Porque depois este é outro camada de desgaste que é o próprio algoritmo, e quem é que controla o algoritmo, isso é outra questão, ele próprio está sempre a mudar e sempre a favorecer certo tipo de conteúdo, de criação de conteúdo, de criadores de conteúdo, em detrimento de outros. Então a stand-up comedy no Instagram e no
nas redes sociais, já foi, acho eu, um tipo de conteúdo que chegava a ter alcance e destaque. Quando eu comecei a postar um espetáculo no início deste ano, 2025, comecei a perceber que, infelizmente, eu já estava atrasado na trend, que agora era podcast e conversa descontraída entre 2 ou 3 pessoas. E então sinto claramente, ou isso, ou está a haver também um movimento de muitas pessoas que estão a sair das redes sociais, que houve uma certa dificuldade em fazer com que o conteúdo chegasse às pessoas, mas sinto que talvez seja geral, ou seja, como isto está sempre a mudar e é também uma experiência desgastante, tu és um criador de conteúdo que está sempre atento ao que o algoritmo está a fazer crescer e que estás sempre atento a todos os detalhes técnicos e de publicação e visuais, ou vives para aquilo, ou então facilmente podes ficar fora de moda sem estar a fazer nada de mal. E isso é uma experiência estranha para quem cria conteúdo, que se sente um bocado frustrado, não é? É verdade. Mas também, pronto, é essa coisa de há umas formas que funcionam, tu abres as redes sociais e toda a gente está a copiar a toda a gente porque, de facto, na percepção social, tu queres ver o tipo de conteúdos e consumir que toda a gente está a consumir e depois, isto Sim, é isso, andamos aqui todos uns atrás dos outros. Isso é uma forma de ver as coisas. A outra, se te imaginares enquanto observador, uma espécie de ornitólogo que está a observar estas aves todas que andam a fazer tipo estorninhos com formações abstratas, parece-me que, não sei se é o primeiro movimento, mas há um movimento nítido que é a corrida ao ouro. Quando uma rede social ou um fragmento da rede social, pensando no Reels, pensando no TikTok, isto agora dá. E então desata toda a gente a correr para tirar o ouro ou o suposto ouro. E entretanto há uma loucura, toda a gente faz. Isto é sempre o mesmo modelo. Testam-se muitas coisas, vai-se percebendo o que funciona e depois a perversidade é que torna-se uma fábrica. Sai tudo igual, porque percebeu-se que é entre estas 4 ou 5 coisas é isto que funciona e entretanto isto é uma câmara de ecos. A próxima fase e todas estas etapas parecem cada vez mais curtas, porque a intensidade que pomos nas coisas é cada vez maior e também a facilidade de produzir, seja o que for, melhor ou pior, é cada vez a fasquia está mais baixa, então nem estou a pensar na inteligência artificial porque Estás só a pensar sim. porque na inteligência artificial basta aparecer uma nova forma de fazer qualquer coisa, aparecem pasadas. O Google lança uma nova versão de inteligência artificial. É toneladas. Quando foi aquela moda daqueles bonecos que vêm na caixa, epá, eu já não conseguia ver isso à frente. Levar-nos-ia para o outro lado em relação à comédia, em relação à arte, a nossa relação com a cópia e a relação com o original. Está tumultuosa e eu ia para o outro lado, mas já que estou aqui, nós gostamos da aura do original, mas na prática queremos a cópia. Há certas ideias ou certas palavras com as quais gostamos de entabular conversa, seja originalidade, seja, por exemplo, poesia, seja filosofia, seja literatura, arte, e por aí vai. São palavras que, apesar de não sabermos bem o que é que significam, gostamos de nos dar com elas. E, na prática, até tu percebes, este que se diz amigo desta arte, desta ideia, no fim de contas está a encorná-la. Ok. E na prática o que fazem é cópias. E não é cópias, elogio seja feito, a cópia, pensando no exemplo de centro de fotocópias e depois passando literal para a metáfora, se o fores fotocopiando da fotocópia, há um momento em que essa reprodução pode desligar-se do original. E pode dar-se o caso dessa reprodução ser mais entusiasmante que o original. Sim, é verdade. Mas não é esse tipo de cópias que nós estamos a falar. Eu até te digo porque lá está o meu estilo de humor indo para as imitações, eu vivo um bocado da cópia, porque eu imito, eu copio, só que eu copio com um twist, eu pelo menos tento sempre com uma variação, primeiro que não é a voz original, e segundo porque, pronto, lá está, ao tu imitares alguém, tu dás também o teu cunho pessoal na voz, mas principalmente também no texto. Mas sim, eu corroboro com o que dizes. Há cada vez mais cópias e cópias baratas, por exemplo, uma coisa que me tem dado alguma comichão, eu já não consigo, é aqueles vídeos de pessoal que faz reviews a tascas e a restaurantes. Houve um ou outro que fizeram e começaram a ficar conhecidos com isso. E agora toda a gente faz, é um tipo de vídeo sem jeito nenhum, que é pegar no telemóvel, viemos aqui ao café de não sei quê e comer uma bifana, parem com isso, tipo, há 50 pessoas a fazer isso, são vídeos todos iguais, a entoação é toda igual, o estilo é todo igual. Sim, depois é isso, é a cópia, mas não há ali
nenhum erro. Ele não mexeu na folha enquanto estava. Não há um glitch É, qualquer, não há nada. e quem disse este exemplo diz outros mais, não é? Portanto, agora começas a ter muito isto, que é a vez que há uma fórmula que funciona e siga. E É a parte que eu há pouco não evidenciei. A última etapa é a saturação. sim, sim, sim. Seria expectável, enquanto seres razoáveis, humanos, pensantes, essas coisas que atribuem esta coisa que nós convencionamos chamar homem, era expectável que chegássemos a um ponto antes da saturação. Soubéssemos parar, vá, à falta de melhor Uhum. termo. Mas nunca conseguimos parar. Nunca. Pois, é complicado porque eu acho que a filosofia da rede social é mesmo essa. Eu próprio tenho sentido esse chamamento para sair cada vez mais das redes, ou pelo menos ter uma utilização cada vez mais controlada, porque hoje apercebo-me de que com 31 anos, epá, perco muito mais tempo nisto do que queria e do que devia, porque aquilo e está desenhado para tu ires e para tu ficares e para, ok, esgotaste este estilo de conteúdo, agora faz um novo e agora, quer sejas um criador, quer sejas um utilizador, nós somos, de certa forma, pode ser uma leitura um bocado de conspiração, mas eu acredito que é um bocado de verdade, nós estamos todos a ser maniatados. Quem cria e quem vê. Quem cria porque o algoritmo vai-te balançando ali pelas ondas do algoritmo e hoje dá-te sucesso, amanhã dá-te insucesso e tu andas aqui nesta ansiedade. E para quem vê, são ondas também de agora é esta enxurrada de conteúdos, depois volta para trás, agora é outra, e tu és levado sem. E é muito, eu percebo porque é que para os mais novos cada vez mais também é um problema, porque mesmo pessoas adultas, e por exemplo, com este advento das coisas de inteligência artificial, a mim pasma o vício que os mais velhos têm com essas que eu chamo macacadas, epá, de coisas de AI que são mesmo pá, pirosas e que o pessoal adere sem grande crítica, sem grande noção do que está a acontecer e portanto, pronto, é Um dos assim. exemplos mais, não sei se é mais gritantes, mas foi aquele que me deixou embasbacado nos últimos tempos. Já vi muita Uhum. coisa, acompanho a inteligência artificial desde o início. Esta nova vaga, este empratamento da inteligência artificial Sim, sim, sim. para tomem para aí, deem dados no Twitter. Eu já tinha visto coisas do género, uma que me deixou perplexo há uns meses. Alguém lançou um meme, não é um meme ou meme críptico. Mesmo eu que não sou fluente em memes, olho para aquilo e percebo o que é que aquilo quer dizer. Comecei-me a perceber, foi aí que eu comecei a perceber-me deste fenómeno. Toda a gente perguntava à inteligência artificial do Twitter o que é que aquele meme queria dizer. E eu pensei, Ok. ok, vocês, diante de uma coisa que é comum, que não exige nada, vocês, epá, agora vou começar a pensar e a tentar interpretar uma coisa que a maioria dos mimos já é assim, mas aquele mimo em específico, há pessoal que se torna uma espécie de historiador e sabe onde é que começa aquele mimo e as variações. Certo, e conheço tudo isso, sim, sim, Eu sim. não sei, mas. E ninguém se deu ao trabalho de interpretar aquilo. Uma pessoa com um QI de 2 dígitos chegava lá em 2 ou 3 segundos. Comece a abrir a caixa de comentários e são dezenas, centenas. A partir daí que me dei conta deste fenómeno. Surgiu um estudo. A inteligência artificial está a dar cabo do sentido crítico. Estes estudos dizem o Uhum. óbvio. Uma época em que precisamos de estudos para dizer o óbvio. Caso contrário, não acreditamos. E mesmo quando os estudos dizem o óbvio, não, isto não é bem assim. Os cientistas atuais, eu já falei aqui 2 ou 3 vezes, não indo para aqui, senão tinha que bater em alguns dos meus colegas. Eu acho que entramos no delírio completo. E ninguém é imune ao delírio. Seja cientistas, seja filósofos, seja. Há uma nova promessa. Toda a gente abraça a promessa. E só ouvidos uns anos é que, epá, isto que abraçamos, se calhar também tem uma parte venenosa. É, é. E, ok, vocês já não se dão ao trabalho. Depois comecei a ver qualquer coisa que suscitava um segundo de interpretação, um instinto, deixa-me perguntar a uma inteligência artificial o que é que isto quer dizer. Pois tudo aquilo que é inteligência artificial, partindo do princípio que consegue interpretar aquilo, tu aceitas e trazes para a conversa. O que é que eu vi esta semana? Que é basicamente a manifestação armada ao pingarelho deste primeiro exemplo. Não sei se é física, se é estudo matemática, na iminência de uma catástrofe nuclear. Disse lá uns considerandos sobre a energia nuclear, a bomba atómica, assim num paleio mais ou menos de cientista. Começa toda a gente a responder, não é assim, mas isto não sei o quê. Começa-me a dar conta que toda a gente está a recorrer ao chat GPT para entrar naquela conversa. Eu entrei aqui num universo paralelo. Eu quero entrar numa conversa sobre física, não tendo base nenhuma,
e vou perguntar da forma que sei ao chat GPT e segundo a resposta que ele dá, eu lanço para aqui. E acho que fiz uma grande coisa. Pá, se calhar umas 100 pessoas. Não querendo ser catastrofista, mas isto, mais uma vez, bate naquela ideia de há pouco. O pensamento, a ciência, tem um prestígio. Não nos queremos abalançar a este exercício de pá, deixa-me tentar perceber que dá bué de trabalho. Quando tu te entregas a uma coisa, seja ciência, seja arte, seja o que for, mas entregas de corpo e alma, dá bué de trabalho. No limite podes não chegar a lado nenhum. É que é isso que acontece. Podes eventualmente no futuro chegar a qualquer lado. Mas não é certo. Não te dizem, olha, hoje partes daqui às 7 da manhã, pelas 10... Epá, estás num sítio do caraças. Podes não estar. Até podes dar-te conta. Epá, mas eu estou passos atrás quando pensei que estava a andar para a frente. Nós não usamos mapas, nós usamos folhas de Excel para nos guiarmos. Um dia 3 ou 4 e anda tudo louco com agendas, raciona o seu tempo, acorda às 4 da manhã, não sei quê, para o computador e depois chegas ao fim do dia, percebes, estes gajos, ou estas pessoas, ou estes não sei quê, o que fizeram foi fazer perguntas sobre coisas que desconhecem, o que não adiciona nada. Foi o melhor exemplo que eu vi, certamente onde surgir outros ainda melhores. Para mim isso é um sketch. Quando a conversa te desviava para fora da física, tu percebias, ok, vocês têm dificuldade a vários níveis de interpretação, a vários níveis, não é preciso aquilo que se costumava dizer a quarta de classe tirada à noite. É normal, nem toda a gente domina todas as áreas. A questão é essa, antes quando tu não dominavas não te atiravas assim de peito feito. Sim, é verdade, é verdade. Alguém com quarta classe ia discutir com um físico teórico? Está tudo louco. Claro, claro. Tudo louco. Olha, e eu até sobre isso tenho a dizer-te um bocado da parte da minha experiência de trabalho. Só à parte, ouve-se barulho ou não? É só porque. Não, ótimo. Nada. Não, da minha experiência de trabalho é só para também aqui eu à parte, eu resido aqui num sítio que tem paredes muito finas e que levo constantemente com música não solicitada. Aqui por parte dos vizinhos, mas pronto, faz parte. A casa também de facto não é isolada. Agora gostei. A minha cabeça isolou essa expressão. Imaginei durante alguns se calhar às vezes também sou eu, ao sábado de manhã, quando estou a limpar, assim, pronto, também ponho música mais alta. Mas sítio específico onde todas as casas são obrigatoriamente com paredes finas. Construções mais antigas, é mesmo assim. A coisa que eu noto é que, lá está, esta facilidade com que nós recorremos à inteligência artificial, e eu tento, não sou uma pessoa obcecada em evitá-la porque sei que isso é impossível, mas tento o mais possível, passa aqui a redundância, uma repetição de palavra, tento sempre que posso não recorrer à inteligência artificial como fonte primária da obtenção da informação, ou seja, eu até posso ir ao Google e pesquiso, ele dá-me aquele primeiro resultado de inteligência artificial e eu vejo e depois vou confirmar, vou ver outros sítios, não me contento só com aquilo. Mas acho que isso também faz parte de uma geração que, já com a internet e com acesso ao computador, ia ao Google, mas era-nos dito, vocês vão ao Google, mas não podem ir ao primeiro site.br, fazer copy-paste e pôr, tem que... E isso parecendo que não, era uma vantagem grande na aprendizagem, tu habituavas-te a, ok, eu tenho aqui esta informação e das duas uma, ou vou procurar outra fonte, ou vou a um livro, ou vou pegar nesta frase que está em português do Brasil, vou mudá-la, vou reescrevê-la e vou aprender nesse processo, não é? E vou confirmar e vou ver. E agora não, agora é tudo de facto muito mais imediato, e isso tira-te uma certa capacidade de raciocinar sobre as coisas, de ir a fundo e até de ter um gosto em pesquisar, porque de facto o pesquisar até pode ser uma atividade cada vez mais em risco quando já tens motores de busca para os quais tu debitas um discurso pouco articulado ou mal articulado, como eu já vi até amigos meus que enrolam-se, fazem uma pergunta gigante e de facto ele dá-te uma resposta satisfatória ou bastante boa e portanto sem sequer estarmos a dar conta, mas como tu dizes agora que se começam a perceber os malefícios que já estavam anteriormente anunciados, estamos se calhar a perder alguma capacidade de ter esta autonomia na confirmação da informação e na busca pela verdade, e isso depois também é um outro perigo, não é? Que advém daqui. Parece-me que o sentido crítico está nas ruas da amargura. Já alguns filósofos, antes da inteligência artificial, já tinham alertado o eclipse do pensamento. Há um filósofo coreano, Byung-Chul Han. Nós estamos a assistir a um evento do definhamento do pensamento, porque o pensamento... Há muita gente que gosta de fazer uma espécie de contorcionismo retórico e puro pensamento, segundo outra lógica, mas o pensamento, diante de determinadas coisas, diante de vários pontos de vista colecionados, agora, a partir daí é que e com o pressuposto de humildade, porque é o pressuposto de eu não sei tudo,
mesmo no que eu sei, posso estar sempre a aprender, e isso implica uma atitude de tipo mãos abertas de E vamos ver, nunca, vamos e nunca organizar. vais saber, e nunca vais É. saber o que é que o curioso alcança se levar a sua obsessão de forma quase monástica. Pensar na curiosidade como uma espécie de mosteiro. Vou lá todos os dias. Vai chegar a um ponto em que percebes, por muito que andes, por muita fome que tenhas por diversos assuntos, aquilo que não sabes vai crescer a um ritmo muito maior do que aquilo que tu sabes, ou aquilo que tu julgas que sabes. Uhum. E isto é impensável para a maioria das pessoas atualmente. Para já não dá prestígio nenhum. Isto é uma conversa quase sketch. Aprendi que não sei mais 7 ou 8 coisas. Sim, 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 sim. E além disso, o ato de procurar, focando na stand-up, queres aprender mais sobre stand-up, mas durante o processo podes abrir para outros lados que nem sequer podias ter em conta. Mais recentemente há um escritor que eu gosto muito chamado Rui Nunes, ele a falar em relação aos escritores, mas acho que é aplicável a todos os artistas e a não artistas. Nós desistimos de procurar. E isto está tudo ligado com a curiosidade, com o abandono do espírito crítico. Já ninguém procura nada. É como se nós já tivéssemos achado tudo. Há um delírio pelo presente, como se só isto interessasse, não tivesse existido nada para trás, e o para a frente é feito segundo a lógica destes meninos soberanos, porque nós somos a cena, não é? Mesmo se vierem gajos depois de nós, serão sempre réplicas de nós, porque nós é que somos a cena, nós é que somos. Olhamos à volta panoramicamente e conseguimos ajuizar toda a gente. E Certo, certo. desistimos de procurar. Entrares num novo universo, ou mesmo um universo que já alegadamente dominas, e eu quero continuar a procurar. Seja nas pessoas alegadamente artistas, seja nas crianças, não querendo correr o risco de estar a ser uma espécie de mirone da minha bolha, e depois o que fica fora da bolha em que eu me movo, daquilo que me é dado ver em outras bolhas. Houve uma machadada no lado curioso das crianças. Depois vêm logo os psicólogos, vêm logo alguns cientistas. Os cientistas do entretenimento são cientistas na medida em que conseguem dar alegadamente uma informação positiva. Só conseguem falar segundo esta lógica. Há uns 15 anos a esta parte comecei a notar aqui um viés dos cientistas entertainers. Tem mesmo uma base científica, já não estou a falar nos outros. Estou mesmo a falar daqueles que alegadamente têm bases sólidas e mesmo assim não serve de nada. Com base num exemplo, é suficiente para eles traçarem uma regra. Tem repercussões no discurso do dia a dia. Aquilo que nós dizemos, cuidado com as generalizações, não, cuidado é com as extrapolações. Cuidado com um ponto. Olhaste para um ponto e fazes disso regra. A mim não me importa que houve uma medição de 1000 pontos, de 1000 casos, e se os pontos foram bem colhidos, isto já diz qualquer coisa sobre Sim, este sim, sim, universo. sim, sim. Haverá exceções, como em todos os Claro. casos. Temos tendência para generalizar, é natural. Mas a generalização não me faz confusão nenhuma. Não me faz confusão nenhuma, porque em grande parte, generalizando sobre a generalização, em grande parte estão certas. A minha preocupação é uma extrapolação. É, mesmo as pessoas que são contra a generalização, quando querem defender uma narrativa, agarram-se num ponto, num único ponto, e fazem daquilo uma generalização para elas. Ou Sim, seja, sim, sim. descobrimos o embusteiro. O problema não é contra a generalização, é que aquela generalização não convida a um empolamento da sua narrativa, e então ela vai buscar um ponto não sei onde. Mas Sim. é só um Ou ponto então, isolado. ou então, quando tu estás nessas discussões, também notas muito que há uma grande resistência de parte a parte em tornar a discussão uma coisa realmente produtiva, porque uns, por exemplo, no caso agora da inteligência artificial, nota-se isso, uns são muito otimistas, outros são muito pessimistas, e não saímos disso e de até a discussão redundar em trocas de acusações. Quando estas realidades pedem um estudo continuado, porque é uma situação que se está a evoluir à medida que o tempo passa. Então, todos esses fenómenos que ocorrem no presente são dificílimos de estudar, e é difícil ter propriedade nesses assuntos, como muita gente aparenta ter. E dizes há pouco uma coisa interessante, que é esta questão de nós estarmos a perder esse ímpeto de procura, e que de facto eu acho que a arte nasce mesmo da procura, e é da procura dessa unicidade, desse ponto de vista que só tu tens, ou que tu podes trazer ao mundo de forma diferente. E isso toca no ponto da comédia de uma forma muito interessante, porque se tu reparares bem, a comédia é um exercício de grande balanço entre eu tenho que ser suficientemente generalista e conseguir falar para as massas, mas ao mesmo tempo, na minha concepção de um bom humorista, ou daquilo que seria um ideal de humorismo, ou de stand-up comedian em palco, tu tens que conseguir comunicar para um grande público,
mas tens de conseguir ser único na tua comunicação e veicular um ponto de vista único. E isso exige muita procura, porque tens que, primeiro, com os anos de carreira, tens que procurar a tua voz de humorista. Depois tens que procurar os assuntos que tu gostas de trabalhar e que sentes que valem a pena. Só que se calhar cada vez mais podemos estar a entrar numa fase em que, até com algumas outras ditaduras de discurso, se calhar, tu tens apenas um humor mais nivelado, mais uniformizado, e em que o teu ser único começa a contar cada vez menos, porque se tu já és muito único, já és muito nicho, já vais ter mais dificuldade em captar público. É um equilíbrio de facto difícil, mas eu sinto que está muito na base daquilo que é criar comédia, este balanço. Esse ponto também é de veras intrigante, a questão da censura e as várias censuras. Eu falei com o revisor e escritor Manuel Monteiro há uns tempos. Eu pensei que ias dizer, eu falei com o revisor da CP e eu agora... Também pode ter algum palpite sobre isto, nunca se sabe. Não querendo caricaturar, porque há sempre aquela ideia de determinada pessoa não sabe. Há aquele humor de nomes de Carlos não sei quê, é de... Sim. E sim, não, mas eu acho que esse argumento é muito frágil. Para mim, quanto a mim, é muito frágil. Um Dário. Um Dário é da classe baixa. Mas não te esqueças que houve um imperador persa que era Dário. Por isso, são sempre referências, quanto a mim, de pés de barro. Muitas vezes é só para mascarar algo que já não é tão bem aceite e então é transportado para uma das coisas, quanto a mim, onde descarregamos mais, mais discriminação, que é a diferença de classes. Tudo o que foi sendo, de uma forma ou outra, dificultado pelas diversas censuras. A censura oficial é difícil dizer, calma, mas há outro tipo de censuras. Depois há a censura positiva, aquela que muita gente faz sem saber que o faz, que és como que obrigado a dizer determinada coisa sobre o tema. Há muitas pessoas que estão impelidas neste regime. Uma espécie de subtópico, o caso da Joana Marques com os anjos. Reparei numa coisa, ninguém consegue dizer nada sobre nada sem pôr 2 parágrafos primeiro de posicionamento. É curioso, no outro dia até participei num podcast em que se falou disso. Tive aí uns tempos mais de trabalho e eu nem estou muito a par do que aconteceu, não estou muito ao corrente da situação. E então meio que ali um bocadinho passei ali pelos pingos da chuva sem emitir grandes juízos sobre isso, mas é verdade isso que dizes, parece que há certos casos em que tu tens que estar, então se falarmos de opinião que é publicamente aceite, tu tens que previamente logo pôr-te ali num lugar para te dar ali alguma segurança, porque senão vais ser julgado. Sim, exatamente, mas a perigosidade disso é que se tornou uma muleta. Se tu não fazes esse posicionamento, alguma opinião prévia para te salvaguardar ali do que outros poderão dizer, nananã, tu cais logo na inquisição das redes sociais ou desta praça pública digital. Mas às vezes, e às vezes cai-se nisto sem se estar a dizer nenhuma alarvidade, às vezes é só porque, pronto, estás a ir um bocadinho contra aquilo que é dito. Uma perigosidade no discurso. Torna-se mais manifesto num podcast longo, sei lá, de literatura. De literatura, porque tenho este na cabeça. Se tu adotares esse ponto de vista a cada tema, antes de começares, tu fazes uma espécie de prefácio de encómios antes de adentrares num tema. E se tu transcreveres tudo o que foi dito, 30%, 40%, 50% é palha. Sim. Ou seja, o discurso está a perder vivacidade. Aquilo que o George Carlin batia antes de chegar às palavras proibidas está-se a tornar um longo eufemismo. Estamos a diluir cada vez mais as coisas. Temos tanto medo de dizer seja o que for, apesar de dizermos que a censura não existe, mas temos tanto medo de dizer seja o que for, justificamos-nos, posicionamos-nos, tenham atenção, depois não nos comprometemos com nada. Das fraseologias que eu vi mais em relação à Joana Marques, gosto ou não, e comecei a pensar nisso. É hilariante se aplicasse isto a situações do dia-a-dia. Gosto ou não de pão, mas o que é isto? Tu gostas ou não gostas de pão? Não. Mas, Roberto, isso é... Eu acho que é uma tendência que todos caímos, pá, porque é muito... Eu acho que é muito inconsciente, por vezes nós caímos nesse tipo de armadilha, mas que de facto torna o nosso discurso muito menos autêntico, porque não precisas de... Mas lá está. Eu não sei se é inautêntico, eu acho que é estupidamente autêntico. Mas estás em consonância com o teu... Mas sabes o que é que eu acho que isso quer dizer? Porque quer dizer que tu estás numa sociedade com muito ruído, não é? Com muito barulho. Sim. E meio que tu fazes esses introitos para captar o máximo público possível. Porque tu se calhar queres dizer uma coisa e queres dizer, eu gosto ou não de pão,
tu vais apanhar, ou seja, metes logo se calhar mais predispostas a ouvir as pessoas ou um grupo de pessoas maior. Se tu atacares logo a dizer pão é uma bosta, não vale nada, se calhar cortas ali logo com metade do público. Eu percebo isso, mas... Queres arrebanhar, não é? Mas que raio de sociedade é essa que quem gosta de pão não consegue conviver com a opinião contrária? Claro. Não é? A questão é, eu abdicando de várias coisas, e essa foi uma delas. E aí entra a outra censura, que é a censura interiorizada. O censor não é uma figura com pés e cabeça. Interiorizaste o censor. E onde é que o censor se manifesta? Uma longa perífrase, se pensares no que dizes de forma literária, está cada vez mais coxo. Tu não chegas a lado nenhum. Tu não chegas Sim. a lado nenhum porque tu tens medo de chegar. Porque a partir do momento que chegares a algum lado, tu comprometes-te. Cheguei. Pois. Ui, chegaste a algum lado. Isso que diz é pertinente. Eu Nota-se, abres um jornal, vês um político, não consegue chegar a lado nenhum. O jornalista que entra o lado que também pode afetar qualquer um de nós, que é o lado precário. E o facto de seres precário põe-te numa posição, não consegues ser contrapoder. Nem que seja um contrapoderzinho. Nem um contrapoderzinho. Enquanto precário não consegues exercer o contrapoderzinho. Ai, se eu digo as coisas... Não sei se consigo fazê-lo sempre na comédia... E por vezes até vou no sentido contrário, porque até gosto de ser caudaloso, porque há alguns escritores que o fazem, como o Stern. Há aqui alguma coisa que me entusiasma num ato de ser caudaloso e na incapacidade de dizer seja o que for. Gosto desta ideia. Aqueles que procuram incessantemente o sentido estão em busca de qualquer coisa que pode eventualmente não existir. E nesse aspecto eu sou mais oriental. Não parto do princípio que existe sentido em seja o que for. Assim sendo, deixa-me andar a passear. Este é um lado. Mas às vezes também gosto de ser conciso. Também acho graça à concisão. E neste lado da concisão, gosto de me pegar a esta ideia da poesia. Diz o mínimo, utiliza a formulação mais forte, em vez de ser uma diluição, uma destilação. Eu destilei esta porcaria e isto é o mais puro que pode haver. Mas esse é pelo menos um dos segredos que dizem do humor, mas eu também acho que cada vez mais é o modo certo de estar na vida, que é... E eu às vezes caio nesse erro, que eu acho que falo demais, não do ponto de vista de praça pública, de redes sociais, mas às vezes até com amigos, com pessoas, repito algumas coisas, puxo temas nos quais depois eu estou ali muito, se calhar às vezes acabar por navegar na maionese, mas esta capacidade de escuta é algo que também é importante manter, porque quanto mais tu escutares, de certa forma vais poder partilhar de forma mais concreta, mais concisa, como dizias, mais mordaz. E isso é muito importante nos tempos que correm, porque é um sinal de sensatez e de... Eu não preciso estar sempre a falar sobre tudo e voltando ao que tu dizias, e até que ir ao chat GPT informar-me de uma coisa do qual eu não sei. Não, se eu não sei, eu posso estar em silêncio. Se eu emitir alguma coisa, então vou tentar ser... Mas ouve, eu caio muito nisso. Muitas vezes sou dessas pessoas que andam ali a enrolar discurso sem dizer nada, também porque acho que existe muito esta obrigação de tu, da noite para o dia, teres de ter uma opinião sobre as coisas que estão a acontecer. E tu és muito levado nessa incentivo de vamos todos aqui opinar um bocadinho. Epá, e se calhar não tenho opinião em relação a certos temas, porque não vi, porque não... Então repara, tu num dia, se não vires um bocado de televisão, se não tiveres acesso a notícias, não é por 10 segundos nas redes sociais que eu vou... Se calhar vou saber um bocadinho o que aconteceu, mas tu não compreendes os fenómenos e com a quantidade de informação que nos chega diariamente, nós não temos tempo para processar toda essa informação e para... Nem os próprios jornalistas. Não, foi porque tudo... já começa na base, não é? Já começa na base. As informações chegam a ti e já não foram tratadas. Sim, aquilo que estamos a assistir atualmente elas chegam, seja da gente se lusa, podes pegar nisto, mas trabalha. Ou já não trabalham. Tu vais ver uma notícia que é replicada em 20 sítios e ninguém trabalhou aquela notícia, ninguém. E agora deixa-me investigar. Ou seja, está tudo... Não, e lanças na hora, porque tem que ser e tem que ter cliques. Exatamente, ou seja, um grande pai pássaro que regurgita para as boquinhas dos filhotes todos, mas tu não sabes o que é aquilo, se é peixe, são minhocas, é uma pasta. E geralmente é porcaria. É uma pasta e tu assim, nem gostas muito daquilo, mas vês toda a gente a comer aquilo, não queres ficar de fora, dá-me a minha papa também, não é? Dá-me a minha papa também. Sim. Vamos tentar perceber a composição desta mostela que tentamos digerir todos os dias. Esta loucura do tempo e esta loucura da suposta eficácia, que é preciso mais rápido. Para quê? Ninguém sabe. Mais rápido. E anda tudo neste delírio, seja no meio académico, está toda a gente a querer produzir mais
papers. Para quê? Ninguém sabe, ninguém é preciso dizer mais. Já há professores, já há académicos a produzir em chat GPT. Damos um passo atrás e percebemos que isto é tudo inútil. Grande parte da nossa sociedade é tudo inútil de uma ponta à outra. Mas continuamos hipnotizados nesta grande farsa da velocidade. Porque se a velocidade abrandar e se parássemos um bocado, nós tivemos um lamirezinho, mas também quando nós estamos muito viciados no ópio do movimento. Ali no início da pandemia tivemos ali, respirámos um pouco, isto podia ser outra coisa, que foi acometido por uma lucidez momentânea e isto, o mundo podia ser outra coisa. Temos outra vez no comboio e já nos esquecemos tudo. Eu acho que nós enquanto sociedade aprendemos pouquíssimo com a pandemia. Esquecemos totalmente. Mas isso evidencia coisas muito interessantes para o ser humano, que é o ser humano é teimoso nos seus hábitos e nas suas escolhas. E daí que seja tão difícil do ser humano nós, e eu noto isso, por exemplo, quantos aspectos pessoais tu ou eu gostaríamos de trabalhar em cada um de nós e sistematicamente há anos falhamos. Há uma certa teimosia, isto até penso eu que são coisas que são explicadas pelo cérebro gostar de certo tipo de processos e de se habituar a certo tipo de processos. Um pouco as redes sociais vão também replicar esse tipo de gratificação e de sensação de risco. Dão-te uns cubinhos de açúcar, dão-te uns cubinhos de açúcar, exatamente. Ficas viciado naquilo. Mas essa teimosia, de facto, para mim, impele-me a um alerta e a uma luta constante quase dessa coisa de tu duvidares de ti próprio, ao ponto de querer, lá está, de teres essa sagacidade, de quereres procurar, de quereres ir mais longe. De facto é muito complexo porque, mais uma vez, eu sinto que nós estamos a andar com o tempo sem saber o que nos espera e o que é que irá acontecer nos nossos comportamentos, na nossa relação com os outros e com esta informação ou cada vez maior desinformação que temos. Porque é isso que tu dizes, estamos numa sociedade em que tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo para ontem, e isso tira-nos capacidade crítica, capacidade reflexiva, cansa-nos, não é? Leva-nos aqui neste rodopio. Nos cubos de açúcar lembrei-me de um textozinho, não sei se é um filósofo a falar um momento em que no circo começaram a dar cubinhos de açúcar aos cavalos. Sim. Há um momento a partir do qual o cavalo está tão viciado nos cubinhos de açúcar que quase que deixa de ser um cavalo, porque ele até se esquece que sabe ser um cavalo, ou seja, o leque de possibilidades do cavalo, saltar, e lá às tantas está tão focado, dominado. E caraças, é o ópio, não é? Aquele cubinho de açúcar é o ópio do cavalo. E isto é o que nos acontece quando encontramos qualquer coisa que nos satisfaz desta forma tão imediata, nós esquecemos das nossas possibilidades. Acho que está tudo. Reduzimos-nos. De facto, narcisismo portátil, andamos por todo lado com o nosso espelho, andamos aqui a ler o evangelho do nosso umbigo, aquilo que é a favor do nosso umbigo. Ai, muito fixe, isso é muito bom, e pá, validação e coisas. Uma mínima crítica. O LinkedIn é o expoente disso, por exemplo. O LinkedIn é só sucesso. Nós estamos a delirar a vários níveis e depois é um delírio estratificado. O LinkedIn tem uma espécie de delírio, é o delírio engravatado, o Facebook é outro delírio, o Instagram é o delírio turístico, que também é outro delírio por si só. Andamos a delirar em várias frentes. Volta e meia, a realidade bate-nos à porta e nós rapidamente entramos em negação. Não conseguimos lidar com a realidade. Nós não conseguimos encarar a realidade. Quem diz a realidade diz a morte. Estes bichos de grande porte que os artistas há umas décadas e há uns séculos enfrentavam, ou pelo menos simulavam esse combate. Atualmente fazemos uma coisa, ou grande parte de nós faz uma coisa, que é andamos, seja a fazer arte, seja na nossa vidinha. Na arte parece-me decisivo este comportamento. Fazeres arte com as costas viradas para a morte ou para o presente. Não estou a dizer para fazeres legendas do presente. Tu tens de sentir o cheiro do teu século. Há pessoal que ainda está a fazer coisas debaixo das saias do século XX. Já estamos a um quarto do século XXI, não é? Ainda está. Houve não sei quantas correntes artísticas no século passado e nós estamos a fazer comédia como se estivéssemos a fazer comédia no século XVI. Entretanto já apareceu o surrealismo, já apareceu o futurismo, já apareceu o dadaísmo, já apareceu não sei o quê, já apareceu uma figura como o Duchamp, já apareceu o Picasso que agrediu as formas e multiplicou os pontos de vista e nós estamos a fazer comédia como se nada disto tivesse existido. Eu há uns meses cheguei a esta mini epifania. Porra, o que é que aconteceu na cabeça dos comediantes? Nós viramos costas, isto tudo, por sorte ou por mesquinice às vezes, há comediantes que se aproximam de gatas de alguma destas coisas e acham que inventaram a pólvora. Ficam todos contentes. Não, amigo, isso já foi levado a um extremo lá atrás. Deixa-te disso. Agora, descendo aqui alguns degraus, estávamos aqui a falar na arte e arte com maiúscula e não tenho estatura para falar disso.
Por exemplo, num podcast, uma coisa que eu tenho cada vez notado com maior recorrência, Uhum. alegadamente uma conversa. Eu posso estar a falar de determinada coisa. A outra pessoa vai para um tema que pode ou não ter que ver com o meu, mas não há interferência. Ou seja, uma espécie de encenação de conversa. O que de facto acontece são dois monólogos que volta e meia cruzam-se. E eu, Talvez. sobretudo quando os temas são tensos, ou seja, quando o diálogo está-se a tornar impossível. Estou a ver que tu és um homem muito esperançado em relação ao discurso, em relação ao Não, diálogo nada, nada, e, nada, nada, nada. Não, não, não. e em Porque relação a todas as relações interpessoais, nada, 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 está nada. tudo tramado. Mas eu percebo um bocado o que tu dizes, é um ponto interessante, porque de facto, se nós pensarmos bem, muitos podcasts têm até são pautados por estes ritmos de agora falo eu, agora falas tu, mas depois de haver bem, todos os que parecem mais autênticos, se calhar, lá está, uma conversa, se calhar mais próxima da sua naturalidade, tem interrupções e pode não chegar a lado nenhum e tem redundâncias mas obviamente que se percebe que um podcast que é um produto final que tu queres que seja audível e consumido e que tenha uma estrutura, se calhar adota um estilo de diálogo jornalístico ou de entrevista, que eu acho que é o Sim, que acontece muito, estás a ver? esse é um ponto, mas onde eu queria levar este vetor, parece que nada interfere com nada. Eu posso dizer uma coisa, não vai interferir o teu discurso e vice-versa. Nada do que eu possa dizer em relação àquilo que tu vais dizer e Uhum, vice-versa não afeta. Há aqui um receio disto começar a criar faísca. Há um medo de contraditório. Há pessoas que, uhum, ao uhum. mínimo contraditório, nota-se que começam a transpirar. Sim, sim, sim. Como se houvesse É, um acordo tácito, temos de concordar é. do início ao fim. A conversa nunca chega ao seu máximo. Segundo o meu entendimento, porque é que nós conversamos? Para haver um embate entre visões e para que nasça qualquer coisa, em certas correntes filosóficas, é a tese, a antítese e depois uma síntese destas duas coisas. Nunca chega a haver uma síntese de nada. Sim, mas talvez seja porque nós todos temos esta ânsia de falar sobre tudo e sobre mais não sei o quê em simultâneo hoje e para amanhã, e isso impede de facto uma chegada a uma conclusão, porque se tu quiseres ser omnisciente e ter uma opinião sobre tudo e falar sobre tudo, vais ficar pela rama. É como em tudo, eu por exemplo às vezes sinto isso nas artes, que eu gosto muito de desenho e de artes no geral, e tenho esse problema que eu até me considero um artista competente em várias áreas, mas depois gostava de me especificar, por exemplo, tu falas em desenho, também é a minha lavra, tu tens imensos tipos de desenho diferentes, e há pessoas que são craques no tipo de desenho e menos craques no outro tipo de desenho, e às vezes quando eu digo, eu desenho bem, é um bocado falacioso, sim, eu desenho bem, se calhar bastante bem com grafite e com caneta, mas se calhar nas outras técnicas e nos outros, e eu acho que esta ânsia do mundo de hoje, de todos temos que ser figuras importantes, bem vistas pelos outros, temos que ser detentores de uma opinião decente, temos que ser bem vistos, e isso leva-nos a explorar tudo pela rama e a um tatear de verdades que depois não são trabalhadas e não são aprofundadas, não é? Mas isso até, eu acho que lá está, que é algo que todos somos levados e somos um bocado vítimas disso no mundo hoje. Se nós estivermos um bocado atentos, não é? Estamos ali com muita ânsia de ter que dizer. É muito raro tu ouvires olha, sobre isso não sei dizer grande coisa, sobre isso tenho que pesquisar melhor, ou sobre isso não vou opinar. E eu acho que é algo que lá está que nos prejudica porque nos faz perder se calhar tempo e oportunidades de nos construirmos mais e melhor. Mas isto também, pronto, estou aqui a falar assim um bocadinho no geral, no abstrato. Quando a discussão tem assim um gés sério, Uhum, sou da mesma opinião, mas quando é uma conversa vá de tom mais ou menos galhofeiro, e se uhum. for mesmo com vista a sacar piadas, até aí às vezes há um medo, o medo do ridículo, como se pensar fora de pé. O exercício de pensar, há pessoas com tanto receio que se inibem de pensar porque acham que se estiverem a pensar perto dos outros revelará uma certa fragilidade nelas próprias. Ok, ok, ok. E então não chegam a pensar. O que elas fazem é uma espécie de simulacro. Aquilo que elas viram alegadamente outras pessoas a fazer e tentam replicar, a Uhum. dizer as mesmas palavras, a mesma fraseologia, os mesmos pontos de vista. Se a conversa dá um passinho para o lado, ai meu Deus. Mas repara que eu acho que estás a levantar um ponto que no humor depende muito de estilos. Eu, por exemplo, eu não gosto ou não aprecio muito aquele estilo de humor que é ai tal, vou fazer-me de burrinho ou de burrinha, porque eu acho que isso efetivamente, ou seja, eu gosto, para mim é um estilo de humor que eu aprecio, é um estilo de humor que me dê voltas ao cérebro, no sentido de ser bem trabalhado, bem escrito, e que se fundamenta
boa comunicação, boa pesquisa, em que eu noto, olha, sim senhor, bem visto, um ângulo. E, por exemplo, não sou fã dessa coisa que tu dizes que agora é uma moda e que tem sucesso, que é, epá, eu tenho 30 anos e não sei fazer nada, é essa coisa do, eu sou um bocadinho burro, sei lá, é um estilo, mas eu às vezes fico mesmo a pensar se aquilo não é mesmo, será que é mesmo só personagem? Será que é só, porque repara, eu se estivesse agora a falar de física, de química, ou de ciências ou de uma área que eu não domino, eu tinha duas hipóteses. Ou humildemente assumo que, olha, não sei nada sobre isto e não vou conversar muito sobre isto, fujo desse tema, ou se estivesse nele ia estar nesta coisa, neste exercício brincalhão, e dizer umas parvoeiras e tal. É um estilo, mas eu, por exemplo, lá está isto, para contrapor que eu acho que há muita gente que faz isto conscientemente, que é tu refugias-te na tua, se calhar, fragilidade num certo tema e jogas com isso a teu favor na questão do humor. Lá está, mas depois é uma questão de estilo, o público que gosta desse estilo. Eu, por exemplo, prefiro alguém que saiba do que está a falar, pronto, do que finja, que saiba falar de um assunto ou que declare que não sabe, pronto, dessa forma. Eu não sei se me compliquei aqui muito, mas Eu pronto. percebo perfeitamente. Aquele comediante ou aquela pessoa faz uma simulação de si próprio, mas uma subestimação, não é? É Uhum, como se sim, sim, sim. cortasse o cérebro e É. metade fica em casa e ele sobe para cima de palco só com metade, não é? Uhum. Onde que é possível, mas é mais ou menos isso. Eu acho que este tipo de comediante, ou este tipo de pessoa tem a ganhar, porque nós vivemos numa era em que o anti-intelectualismo graça nas redes sociais e na vida. Pois sim, sim. Também porque o intelectualismo em demasia também aborrece, não é? E também denota uma certa desagregação da realidade por Aborrece, mas num alto, não é? aborrece, eu percebo, Pois, pois. eu não No querendo, sentido público, estamos a falar no sim, sentido do sim, mas público. não querendo desvirtuar as tuas Uhum. palavras, porque eu sei para onde é que tu estás a ir, mas também há um lado, cortando outra vez o lado intelectual em dois, o banco mau e o banco bom, não era? Quando eles fizeram aquilo Polícia mau, polícia bom. cara, agora está-me a fugir o nome, no BES, numa das Ah, primeiras operações, dividiram não me recordava disso. este tipo de procedimento está cá, Uhum. pelo menos desde o tempo da igreja, é esta ideia de tentar separar o bem do mal. E quando tu Sim, tentas sim. separar o bem do mal, percebes que o mal continua no bem. E vais cortando, vais cortando, vais cortando, e às tantas, mas anda, fatiámos Jesus Tudo. Cristo, Sim, 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 sim. isto que está às postas, e continua a haver mal, continua a haver Sim, mal. sim, 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 sim. O mal não consegues, não consegues, tens de Sim, sim, pensar no sim. problema como todo, Uhum. são indiscerníveis, tu não consegues separar o bem do mal. Voltando ao lado intelectual, há parte do lado ou intelectual daquilo que quer mais esforço, por natureza aborrecido. Há formas de tornar ligeiramente menos aborrecido, mas isto tem balizas muito bem definidas, Uhum. porque na nossa sociedade, quando tentas pegar em temas tradicionalmente aborrecidos e tornar aquilo mais entusiasmante, de um momento para o outro aquilo torna-se outra coisa. Tu, quando queres um documentário de história, tornar aquilo mais entusiasmante, às tantas aquilo já não tem nada a ver com a história. Pois. Aquilo depois assim, aqui alguns factos foram modificados porque para tornar Sim, a sim, história sim. mais interessante. É esse lado que nós temos que às vezes que perceber que nem tudo, e fazendo até esse ponto como estavas a dizer ao início, nem tudo pode ser tiktocável, nem tudo pode ser transposto para essa lógica da brincadeirinha e do olha aqui isto e olha aqui aquilo outro, e agora, porque é verdade, há coisas na vida que são sérias e que não vão ser apelativas, ou que não vão, por exemplo, o trabalho que tens que fazer para emocionalmente estares bem contigo e bem com os outros. Podes tentar dar um bocadinho de graça à coisa, mas há cruzes e coisas pesadas que cada um carrega, epá, e que não é apelativo, que não é fixe, e que tu tens que embater com essas coisas, não é? Tens que encará-las frente a frente. E diria que sim, que há temas quando tu pegas num tema e tentas diverti-lo, se o tema não, lá está, se alicerçar em factos e em coisas que são o que são, corres o risco de desvirtuar isso, de estar a criar uma coisa que nem uma coisa nem é outra, é uma mistura, pronto. O problema é que se isto fosse entendido como tal por todos, não havia mal. Só que depois há este fenómeno. Eu entendi isto, logo eu sei sobre a história daquele documentário. Tu percebes a história deste documentário modificado. Mas este Sim, sim, sim. documentário não tem nenhuma ligação com os factos. É um subproduto. Queremos tudo e o seu contrário. Focando aqui numa parte, para acabar do teu solo, Uhum. há um beat que eu gostei muito do Manuel Lisgocha. Consegues-me falar assim um bocado do processo criativo? Como é que chegaste a ele? Eu até tenho pena porque esse beat foi, e vou também dar aqui algum contexto, pronto, o solo foi feito em outubro e eu estive a fazer
pronto, uma escolha do que ia pôr, de outubro de 2023. E pá, em setembro eu tinha tido esta ideia do Gosha e eu dava-me jeito de ter ali, pronto, quando eu desenhei aquilo, teve alguns momentos mais altos e outros mais da calmia, eu dava-me jeito de ter ali uns 3, 4 minutos de um beat um bocadinho mais longo, mais com história. Confesso que aquela piada ainda carecia de algum trabalho no final para ter mais, uma punchline mais forte, mas aquela resultava minimamente pelo que consegui testar. Eu estava no YouTube a ver coisas ao calhas e vejo este anúncio do Gosha super sorridente a dizer: oi, só Gosha, não, não, não. E do fábrica dos óculos de Cacém, uns dias depois volta-me a aparecer. Pensei assim: Mas epá, há aqui um lado. o anúncio do Gosha a dizer só Não, Gosha. ele tem dois anúncios, portanto, ele faz, eu tinha na altura, para a acústica médica, os Sim. aparelhos Sim, auditivos, sim, sim, com o sim. som, oi, só Gosha, todo sorridente, e um outro da fábrica de óculos do Chiado e do Cacém, epá, em que é do género, ele com a sua vibe de apresentador e com, obviamente com a sua qualidade de apresentador, vende-te um teste de óculos e de compra de armações como se fosse a coisa mais feliz do mundo. E tem pronto em 20 minutos. Venha ao Chiado, não, não, não. E depois é que me caiu a ficha. E pá, pensei assim, isto é uma alegria exacerbada. E ele está a falar para um público, epá, que está surdo, que está cansado, que está com a corcunda, com as costas todas curvadas. E depois é que eu percebi, esta cena é genial, porque este gajo tem um poder enorme porque ele é um apresentador de sucesso muito focado naquela faixa etária e que depois rentabiliza isso com aquilo que está ligado, e depois é que eu percebi, espera lá, óculos, coisa, isto está ligado com ver TV, porque os velhos passam o dia todo a ver TV, veem os anúncios na TV, mas ao passarem o dia todo a ver TV, estão a ficar mais surdos e mais cegos e nananã. Porque uma coisa que eu me lembro de casa dos meus avós era televisão, aquelas televisões de caixa preta, em que o máximo do som era 80 e às vezes aquilo estava no 70. E chegavas à sala e era um berreiro de televisão, que é uma coisa de terceira idade, que é uma coisa que, das duas, uma, ou há velhos na sala, ou então tu és uma pessoa que não bate bem. Tipo, tu não dás a ver televisão aos velhos, de nota algum. E depois passei para estes pensamentos e pensei: este tipo tem um poder de caraças, este tipo pode mandar no mundo, porque ele pode efetivamente controlar e manobrar um quarto da população portuguesa. E depois, pronto, depois deste, deu-me este raciocínio de criar uma teoria da conspiração, mas dizer, é pá, mas pronto, também não são teorias da conspiração, não é pá, porque teoria da conspiração total, né? Que ele tem uma coisa que diz, eu sou roxo, e que aquilo está. Então surge daí, mas foi mais ou menos este processo criativo, portanto, assim, uma coisa mais ou menos 2 semanas, uma semana em que andei a pensar nisto e que fui juntando aqui as peças de um puzzle que, pá, no qual faria algum sentido até acreditar, digamos assim. Podias ter escolhido outra personagem, mas escolheste a certa. Houve uma É porque ele é altura. uma figura muito acolhida e é um tipo que alegadamente até é muito atencioso para com as pessoas, é uma dita como uma figura de bem, e depois ele faz ali aquela distorção, e se ele fosse em potência, não é? Alguém do mal, alguém que ia querer mandar num país e tipo subverter tudo, estás a ver? É um bocado esse também o princípio, esse contraste, né? Criar esse Até contraste. houve uma altura, eu acho que ainda apresentava com a Cristina. Ele convidava muita malta da extrema-direita. Foi esse o momento em que ele começou a receber hate. E às Hum. tantas isso faz ligação. Era ele a preparar-se para o momento. Ah, sim, sim, sim. E quando a extrema-direita tomar conta do país, vai ser o Sim, cabecilha. sim, 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 sim. E vai poder implementar a sua tão desejada gerontocracia, segundo a minha piada. As últimas piadas a entrar no solo, e uma delas que já agora que aqui estamos, gostaria de fazer referência, se assim me permitires, é esta última que foi lançada, que é um teatro escrito por mim e representado por mim com uma ajuda preciosa de duas atrizes do grupo Teatro Locomotiva, a Inês e a Clara, que me ajudaram a criar uma mini peça, que é uma peça de teatro anti-teatro, em que eu satirizo o teatro pelos olhos de um humorista. E sabemos as tensões que existem entre atores, quando eu falo destes atores, não são, por exemplo, estas atrizes que, além de serem atrizes e terem muita qualidade de trabalho que fazem, conseguem ter um olhar mais aberto e holístico da arte, mas sim daqueles atores, malta do teatro, que se põem num patamar altíssimo porque são detentores do conhecimento e da cultura e da fruição estética teatral, e portanto estou a falar daquele teatro elitista de cidade que não tem noção do mundo, e até uma crítica que eu faço, porque mesmo eu, que até acho que sou uma pessoa que procura as coisas e que busca essa pesquisa e essa verdade,
há teatros que me deixam completamente atónito, sem reação, sem possibilidade de encontrar um sentido. E então a crítica vem daí, e foi talvez dos beats do humor que eu sinto que gostei mais de fazer, porque isto tinha sido testado por mim sozinho, em contexto de bar e de stand-up comedy, portanto, eu a fazer um monólogo teatral, brincando com alguns clichês do teatro, e que aqui, antes deste espetáculo, foi ensaiado algumas vezes e foi co-criado com estas atrizes para que pudesse ser um encore humorístico, ou seja, aquilo foi um espetáculo de stand-up comedy de 30 e poucos minutos, 35, 36 minutos, que termina com piada, mais forte do espetáculo, punchline, pessoal ri-se, eu pera lá, agora há aqui uma surpresa, que é um encore humorístico, porque não é bem stand-up comedy, mas também não é bem um teatro normal, porque aquilo é um beat que satiriza o teatro em formato de stand-up comedy e com mais intervenientes. E é o que explica eu estar com o microfone de lapela. Portanto, também essa piada que é, eu estou com o micro de mão e com o micro de lapela, e até me perguntam, por que estás com o micro de lapela? E eu, calma, depois teatro é sem microfone e com a voz bem projetada lá para o fundo da sala, portanto, pronto, essa parte iria ocorrer. E foi um exercício, epá, de pesquisa que me agradou, porque tive de ir ver uma peça ou duas de teatro para me ajudar na escrita de teatro. Às vezes via teatro com alguma regularidade, não muito, mas dessa vez fui ver uma ou duas peças assim para. Foram duas peças que eu fui ver, assim, dessas precisamente mais conceptuais, mais filosóficas, para agarrar bem ali a essência daquilo que eu queria explorar. E pronto, esse vídeo foi o que saiu hoje e é o último desta coleção. Mas agora até te digo, do ponto de vista de stand-up comedy, estou numa fase de busca de outro estilo, de outra voz. Eu gosto muito desta analogia que aplico, gosto de aplicar para as diversas artes, é como a arquitetura no tempo dos gregos. Tu tinhas três períodos. Tinhas o período arcaico, em que havia formas robustas e toscas, mas ok. Tinhas o período clássico, em que atingias o equilíbrio entre aquilo que era ainda tosco no arcaico, mas que já tinha alguma beleza e a proporção e o equilíbrio e as linhas depuradas, e depois vais para o helenístico, que já era uma, pá, já exageravas ali nos pormenores e no excesso de coisas e de elementos, e eu acho que todos os ciclos artísticos, para mim, têm muito esta fase. Tu começas, estás ali a palpar terreno, estás-te a construir, tu elevas-te a um ponto de dás aquele salto, e depois, eventualmente, o tempo também, se continuares por ali, vai-te dando essa curva descendente, não é? E, portanto, eu sinto que este espetáculo foi mesmo culminar de muito trabalho, e que agora estou numa fase, já há algum tempo que não tenho escrito muita comédia nova, mas estou nessa fase de busca e de alguma pausa também, porque não estou um bocado longe dos centros urbanos nos últimos tempos, mas quero voltar a criar coisas de humor, mas possivelmente com um novo Afonso, com uma nova personagem, com uma nova pessoa, porque sinto eu que é isso que também preciso, que é um bocado o começar do zero, mas com outra abordagem. Está feito. Onde é que as pessoas podem seguir? As últimas palavras são tuas e termina. Olha, Roberto, muito obrigado. Podem-me seguir nas redes sociais, em todas, YouTube, TikToks, Instagrams, até parece os velhos a dizer redes sociais no plural, em Cenas do Afonso, e faço apelo ao YouTube, porque tem lá o espetáculo, e é onde eu também, recentemente também foi uma disputa que felizmente concluí com sucesso. Andava há anos em litígio não assumido com o agrupamento de escolas Afonso de Paiva, porque eu um dia quis criar um site, um domínio, tentei registrar afonsopaiva.pt. Ora, esse domínio estava ocupado pelo agrupamento de escolas Afonso de Paiva, e aqui o de é importante, porque para mim foi de uma grande, enfim, foi eu nem tenho palavras para descrever, percebes? Eu senti-me, há uma escola que é Afonso de Paiva, e eles esqueceram de, para registrar o domínio Afonso Paiva. Disse, não fica assim. Eu disse eu para mim, não fica assim. Eu na altura não tinha subscritores no YouTube, eles tinham um canal daqueles de escola onde põem coisas à toa, e que ainda tinham uns 500 e tal subscritores, e eu tracei essa meta de um dia irem ultrapassar. Só para tu veres como eu sou um gajo ambicioso no mundo do humor. A meta Eu era disse, não. ultrapassar um agrupamento de escolas, não é? Exatamente, porque eu disse assim, o quê? Estes amigos, este agrupamento de escolas roubou o domínio de site que eu queria. Isto não fica assim. Agora eu vou suplantar-vos a nível de subscritores do YouTube. E felizmente isso aconteceu há pouco tempo, portanto estamos a falar
de uma ultrapassagem ali na casa da vintena de subscritores. Vai ser uma corrida interessante. Portanto, se procurares Afonso Paiva no YouTube, tens Afonso Paiva humorista, tens o Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, e há um Afonso Paiva brasileiro, que é um investigador universitário, que estranhamente não tem nada no canal do YouTube, mas que deve ter visto isto e disse: eu também me quero intrometer, e também já está ali a tentar morder os calcanhares da escola Afonso de Paiva. E portanto, pronto, mas ele, vais ao canal dele, não tem nada, portanto, pronto. E portanto é isto, é o apelo que eu posso fazer, se quiserem espreitar esse conteúdo, e esperar que tenham chegado até ao fim desta nossa conversa, que divagou bastante, que foi bastante filosófica, e que eu se calhar posso não ter dado os contributos mais interessantes de sempre, mas que acho que foi gratificante ainda assim. Está feito, não se mexe mais.